Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Felipe Júnior e estamos começando agora mais um momento de oração. Hoje vamos orar a Deus pedindo prosperidade sobre todas as áreas das nossas vidas. Iremos meditar no que a Bíblia nos ensina acerca desse tema. E ao final eu quero orar a Deus pela sua vida. Amém? Mas antes disso, se inscreva no nosso canal. Estamos começando agora e precisamos muito da sua ajuda para que essa oração alcance o maior número de pessoas, tá bom? É muito importante também que você ative esse sininho que aparece ao lado do botão inscrever-se, para que você possa receber os avisos do YouTube quando colocarmos a próxima oração. Amém? Meus irmãos, quando se fala em prosperidade, se imagina logo uma vida repleta, cheia e abundante de tudo, onde absolutamente não se falta nada. Eu quero dizer para você que isso de fato é verdade, mas só em um tempo restrito da história da humanidade. Na vida de Adão e Eva era exatamente assim. Eles não sentiam falta de nada, não tinham dor, tudo estava ao alcance deles, ao alcance da mão deles, porque eles tinham em abundância tudo daquilo que eles necessitavam. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar, sobre essa prosperidade que vai muito além dessa perspectiva financeira de que todos imaginam. Eu sei que vivemos em tempos de muita dificuldade, tempos de dificuldade financeira, onde o nosso país vive uma situação extremamente problemática decorrente dessa pandemia que infelizmente tirou tantos empregos e fechou tantas empresas. Pandemia essa que levou muitos entes queridos e fez com que muitas pessoas ainda vivam aprisionadas em um tempo de tristeza, de solidão e até depressão. Falar de prosperidade, meus irmãos, é entender que aquilo que Deus tem para nossas vidas é muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar, pedir ou pensar. Hoje, então, eu queria refletir com vocês nessa perspectiva. E eu queria ler juntamente com vocês o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Leia comigo. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Meus irmãos, Deus espera que de fato nós venhamos a ter uma vida em obediência a Ele. Essa vida em obediência a Ele nos traz uma vida em abundância em todas as áreas, seja na área financeira, seja na área sentimental, na área emocional e até na área espiritual. Nós precisamos andar em obediência ao Senhor, e essa obediência a Ele fará que nós venhamos a viver uma vida em equilíbrio, e uma vida em equilíbrio nos dará uma vida em abundância. Viver a prosperidade, meus irmãos, é saber que muito além da condição financeira que Deus quer proporcionar para cada um de nós, Ele quer proporcionar uma vida de alegria, onde nós possamos nos relacionar com quem nós amamos, ter uma vida de intimidade com Ele, uma vida onde nós possamos ouvir a Sua voz e saber quais planos Ele tem para as nossas vidas. Uma vida de prosperidade é eu me relacionar bem com os meus irmãos, me relacionar bem com os meus pais, me relacionar bem com os meus filhos, ter um relacionamento saudável com os meus colegas de trabalho. Uma vida de prosperidade é eu entender que eu tenho a obrigação de cuidar bem do meu corpo, e cuidando bem do meu corpo eu conseguir trazer uma saúde para que eu tenha longevidade sobre a face da terra.
Uma vida de prosperidade, meus irmãos, é entender que nós precisamos nos relacionar com Deus de forma com que nós tenhamos acesso à sala do trono através das nossas orações. Viver uma vida de prosperidade, meus irmãos, é dizer não para o pecado e entender que a santidade é uma condição para que a gente tenha uma vida em abundância de intimidade com Deus. Olha o que o nosso Deus diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus está fazendo referência exatamente a um povo que conhece Ele, que o buscou, que andou juntamente com Ele e que por um tempo foi obediente às suas instruções. Ele diz que se nós nos humilharmos, reconhecendo então a nossa condição de pecador, a nossa condição onde antes andávamos em intimidade com Ele, mas hoje nos desviamos, e assim então reconhecer que erramos, Ele então ouvirá a nossa voz. A Bíblia diz então que se nós orarmos, se nós intercedermos a Deus e se o buscarmos, procurarmos essa intimidade, nos esforçar para ir em direção a Ele e nos converter dos maus caminhos, caminhos que entristeciam o coração do Senhor, ações e atitudes que tomamos e entristeceu a Deus, porque pecamos, porque nos distanciamos e fizemos aquilo que desagradava ao seu coração. A Bíblia diz que se então houver da nossa parte essa postura de se humilhar, de orar, de buscar e de se converter aos seus caminhos, Ele, o Senhor, ouvirá dos céus e então perdoará os nossos pecados e então sarará a nossa terra. Essa é a promessa de Deus que valeu para o Antigo Testamento quando anunciou essas palavras ao rei Salomão que a transmitisse para todo o povo. Esse é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente. Esse princípio, meu irmão e minha irmã, ainda é válido para os dias atuais. O que o Senhor espera de nós, para que nós possamos viver uma vida em abundância, à semelhança do que vivia Adão e Eva, é exatamente uma vida de intimidade profunda com Ele. A palavra nos assegura que se andarmos em obediência, então o nosso Deus abrirá os céus e encherá os nossos celeiros. Então, sabendo que essa é a condição para que Deus nos abençoe, meus irmãos, eu quero orar com vocês, para que Deus possa então estar de fato, verdadeiramente prosperando a todos nós. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento e ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço pelo ar que respiramos. Te louvo, Senhor Deus, porque Tu és um Deus bom e maravilhoso. Mas nesse dia, Senhor Deus, eu quero te pedir perdão porque andei em caminhos, Senhor Deus, que entristeceram o Teu coração. Eu me arrependo, Senhor Deus, de ter me distanciado de Ti, Senhor Deus, de não ter ouvido a Tua voz, de não ter dado, Senhor Deus, ouvidos às Tuas instruções que são boas e perfeitas para mim, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, eu venho e me humilho diante de Ti, Pai. Estou buscando, Senhor Deus, e orando perante a Tua face, Pai. Eu estou, Senhor Deus, querendo mudar os meus caminhos, as minhas atitudes, Pai. E nesse momento, Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, vem e transborda sobre a minha vida. Me faz viver novamente a plenitude dos dias que Tu tens preparado para todos nós, Pai. Me faz entender, Senhor, que muito maior do que as riquezas que Tu pode me dar é a proximidade que eu possa ter contigo, Senhor Deus. A intimidade, o prazer da presença do Teu doce Espírito Santo sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro que Tu abençoe poderosamente todos os meus irmãos que aqui estão nesse momento, Pai. Que eles possam ser de fato impactados pela Tua palavra, que os seus corações de fato se inclinem a Te obedecer. Perdoa-os, Senhor Deus, que eles possam ser atraídos novamente para os Teus caminhos, caminhos de luz, caminhos de paz, caminhos de bênção, de prosperidade.
Senhor Deus, que os céus possam se abrir, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles. Que a tua provisão, Senhor, possa vir sobre a casa dos teus filhos, Pai. Que eles possam ter abundância, Senhor Deus, financeira em seus lares, Pai. Que aquele que está desempregado possa encontrar emprego. Que aquele que está com dificuldade, Senhor Deus, para pagar as suas contas, tenha mais do que o suficiente para pagar. E que ele possa gozar, Senhor Deus, do privilégio que o dinheiro nos oferece aqui na terra. Traz a abundância para os teus filhos, para que eles possam, Senhor Deus, ser felizes com aquilo que o dinheiro possa proporcionar, mas não felizes por possuir o dinheiro que tem, Pai. Que eles sejam os possuidores do dinheiro e não o dinheiro deles, Pai. Que eles sejam regidos por Ti, Senhor, e não pelo Deus Mamon. Deus, faça prosperar a casa dos meus irmãos, Pai. Que eles possam ter, Senhor Deus, relacionamentos saudáveis. Que eles possam ter saúde, Senhor Deus, cuidando do corpo que Tu deste para cada um deles, Pai. Que eles possam viver uma abundância, Senhor Deus, de paz e alegria nos seus relacionamentos, Pai. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. Que os corações dos meus irmãos possam ser invadidos de uma profunda alegria, Senhor Deus, por saber que Tu, que tens tudo em Tuas mãos, que é o dono da prata e do ouro, mas também é o dono do amor, é o dono da alegria, é o dono da saúde, é o dono da paz, que tudo isso possa ser ofertado de forma abundante na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. É essa oração que eu faço nesse dia a Ti, Pai, que os meus irmãos possam ser prósperos em todas as áreas de sua vida. Atende a necessidade de cada um, Senhor. Eu não conheço, mas Tu conheces. Tu sabes o que cada um necessita. Então, nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu Te peço, toca na alma de cada um, Senhor Deus. Fortaleça os fracos, Senhor Deus. Dê alegria aos que estão desmotivados, desiludidos, decepcionados, Pai. Que eles possam ser contagiados pelo Teu amor nesse dia, Pai. Essa é a oração que eu Te faço. E porque eu creio, Senhor Deus, que Tu já tens atendido o nosso clamor, nós Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, que alegria ter tido o privilégio de poder orar com vocês nesse dia. Eu desejo que vocês sejam profundamente abençoados, não só vocês, mas também toda a casa de vocês. Que vocês possam ser impactados, que vocês possam viver uma vida de abundância e uma vida de prosperidade em todas as áreas. Meus irmãos, se essa oração abençoou a sua vida, se inscreva no nosso canal e também compartilhe com o maior número de pessoas possível. Sabe, existem pessoas que também estão precisando muito e você pode ser um agente de Deus para abençoar a vida de cada uma delas com essa oração. Eu sou o Felipe Júnior, que Deus te abençoe e até a próxima oração, se Deus permitir.